Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que começamos esta semana, falando sobre a inclusão que Jesus faz das pessoas que reconhecem que é pecador, se arrepende e aceita Ele como seu Salvador. No primeiro dia falamos sobre dois homens, um que se excluiu e outro que fez a vontade de Deus e Deus incluiu ele no livro da vida. Segundo dia falamos sobre duas mulheres, uma foi inclusa por causa da atitude dela e a outra foi inclusa por causa da sabedoria de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre famílias que foram inclusas no livro da vida porque Deus teve compaixão, porque Deus também precisava salvar aquelas famílias. A primeira família que eu quero falar é sobre a família de Noé, que o povo estava mergulhado no pecado e Deus chamou Noé e pediu para ele fazer uma arca. E Deus incluiu Noé e toda a sua família. Noé, quando você terminar de fazer a arca, você coloque na arca a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras e muitos animais. E Deus determinou quais animais teria que ser colocado na arca. Então Deus incluiu não somente a família de Noé, mas também muitos animais. Outra família foi a família de Ló. Ló morava em uma cidade, ali numa região entre Sodoma e Gomorra, e ali aquele povo estavam também mergulhados no pecado. E Deus mandou os anjos ali salvar a família de Ló. Mas os anjos recomendaram o seguinte: saia desta cidade e não olhe para trás. Então, os planos de Deus era salvar a família de Ló. Ele, a sua esposa e as suas 2 filhas. E quando Ló saiu daquela cidade sendo salva por Deus, infelizmente a mulher de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Mas esse foi os planos de Deus, salvar a família de Ló e destruir aquela cidade que estava mergulhada no pecado. Então é assim que Deus faz. Ele salva famílias, salvam pessoas que se arrependem do pecado e ele inclui no livro da vida. Mas infelizmente a mulher de Ló teve que olhar para trás. Nós não devemos olhar para trás, porque o passado passou. E outra família que Deus salvou foi quando Paulo estava preso, ele e Silas ali na cadeia, e simplesmente as portas da cadeia se abriram e o soldado, o carcereiro que estava ali pastorando os presos, ficaram preocupados porque viu as portas abertas. E aquele carcereiro teve vontade de morrer porque ele não poderia deixar um prisioneiro fugir. E Paulo diz: não faça isso. O carcereiro ia morrer porque realmente se deixar um prisioneiro fugir, a sentença é a morte. E o carcereiro ficou muito admirado com aquele poder das portas se abrirem. E o carcereiro fez uma pergunta a Paulo: o que é que eu faço para ser salvo? Ou seja, o que é que eu faço para o meu nome ser incluso no livro da vida? Paulo disse: basta você crer em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E aquele carcereiro aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e logo de imediato a família dele também foi salva e incluso no livro da vida. É assim que Deus faz. Ele salva, ele inclui o nosso nome no livro da vida. Basta crer, basta realmente reconhecer que somos pecadores, precisamos do arrependimento e do perdão de Deus. E Deus, ele é um homem de inclusão e não faz acepção de pessoas. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos encerrar esta série de mensagens também trazendo uma mensagem sobre um homem que reconheceu Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo e foi salvo. Mas infelizmente teve um que não reconheceu.
mas Deus salva somente aqueles que realmente têm um desejo de ser salvo. E eu lhe pergunto, você tem desejo que o seu nome seja escrito no livro da vida? Porque Deus é um homem de inclusão. Ele não faz acepção de pessoas. Até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez. E o povo de Deus diz: amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.